Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início à Semana Jurídica da OAB de Santo André. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréia Tartucci, tem a honra de recebê-las para mais uma Semana Jurídica. Compõe a mesa virtual. Doutora Andréia Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Doutora Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade, além de palestrante da noite. Doutora Heloísa Verri, palestrante da noite. Eu, doutora Isabela Bortolotti, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda. Doutora Silvia Regina Pedrotti Jimenez, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Doutora Regina de Almeida, palestrante da noite, e doutora Mariane Fernandes, palestrante da noite. Doutora Rosa é advogada, vice-presidente da Comissão de Direito da Mineração da OAB São Paulo e conselheira jurídica da Fiesp. Doutora Heloísa Verri é advogada especialista em Direito Ambiental e mestre pela PUC São Paulo, especialista em ESG pela Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. Num segundo painel, Mediação na Recuperação Judicial nas Empresas de Varejo de Moda, doutora Regina de Almeida é advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada pela FGV, com mestrado em Negócios pelo IBMEC, formada como administradora judicial pelo IBAJUDE, concurso de Direito comparado pela California Western, San Diego, mediadora formada pela ESA em 2016 e atuante na área empresarial na primeira instância do TJ São Paulo, Sejusc, e no pré-processual empresarial em São Paulo. Doutora Mariana Fernandes é advogada especialista em recuperações judiciais e falências, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduanda em Economia pela FMU, curso de mediação na recuperação judicial pelo TMA, membro da Comissão de Estudos sobre Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas e presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Caetano do Sul. Passo a palavra para a nossa presidente da 38ª subseção, doutora Andréia Tartucci, para as suas considerações iniciais. Obrigada. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos e a todas, advogados, advogadas e todos aqueles que estão hoje nos assistindo. É uma grande alegria, uma grande honra, em nome da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, dar início a mais uma semana jurídica. Semana jurídica em celebração, em comemoração à nossa data, a data ao mês, na verdade, da advocacia. E com muito orgulho nós recebemos hoje um número ímpar de palestrantes e de eventos que serão realizados através das nossas comissões setoriais. Gostaria, então, inicialmente, de cumprimentar todos que estão aqui hoje nessa mesa seleta, nessa mesa virtual, mas não menos acolhedora. Hoje, diante da pandemia, o que nós mais procuramos fazer é preservar a vida, mas jamais devemos deixar, em qualquer momento, de aprimorar a advocacia. Então, gostaria de cumprimentar essa seleta mesa, inicialmente na pessoa da doutora Rosa Ramos, nossa presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade, que além de ser uma das expositoras, está à frente dessa importante comissão e preparou com muita maestria o primeiro webinar para inaugurar a nossa Semana Jurídica. Meus especiais cumprimentos a essa mulher guerreira, batalhadora e exemplo entre todas nós à frente não só da subseção de Santo André, mas também, por que não dizer, do estado de São Paulo, haja vista as inúmeras atividades que ela desenvolve na sua carreira profissional. Muito obrigada, doutora Rosa Ramos, por comparecer, por estar aqui nos prestigiando mais uma vez. Quero também cumprimentar a doutora Heloísa Verri, que será uma das palestrantes da noite nesse painel inaugural
com a doutora Rosa Ramos para falar sobre meio ambiente, responsabilidade social e governança na advocacia. Tema esse extremamente importante e pertinente para os momentos que nós estamos hoje vivendo. Então, cumprimento e agradeço a presença da doutora Heloísa e da doutora Rosa Ramos. Quero cumprimentar também a doutora Isabela Bertolotti, que hoje também está na função de nossa cerimonialista e estreando, na verdade, como cerimonialista e se saindo, como sempre, muito bem em todas as atividades. Ela que hoje é nossa presidente da Comissão de Estudos de Direito da Moda, uma jovem que trouxe uma proposta que foi aí abraçada de todo o coração, veio amadrinhada, inclusive, pela doutora Tosti, e que hoje representa, na região, um dos expoentes na área da moda. Também assumiu recentemente, já aproveito para parabenizá-la, a vice-presidência da Comissão da Jovem Advocacia, porque é jovem, porque é advogada, porque é brilhante, porque está sempre promovendo diversos eventos e ela se demonstra aí uma importante liderança jovem aqui dentro da subseção de Santo André. Cumprimento também a doutora Silvia Jimenez, nossa presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da subseção de Santo André. Esse é um pequeno título diante de todo o trabalho que a doutora Silvia faz frente à nossa subseção voluntária, essa que está, eu já perdi a conta de quantos anos, mas com certeza são mais de décadas trabalhando voluntariamente também na subseção de Santo André. E também à frente coordenando um projeto social de extrema relevância e sustentável, que é a campanha de arrecadação de lacres e tampinhas para que sejam convertidos em cadeiras de rodas e com isso possam outras entidades serem beneficiadas. É um trabalho de formiguinha que começou pequeno e hoje é exemplo e referência até para o estado de São Paulo, amplamente e graças a Deus copiado, porque mais pessoas poderão ser beneficiadas. Mas a doutora Silvia, que está à frente desse importante projeto, sabe da importância e tem, não só nessa presidente, na diretoria, na 38ª subseção, o nosso reconhecimento por todo o seu trabalho. Muito obrigada, minha amiga. Quero, então, cumprimentar as expositoras desse outro painel, Mediação na Recuperação Judicial nas Empresas de Varejo de Moda. Hoje nós recebemos, então, a doutora Regina de Almeida e a doutora Mariane Fernandes, que com certeza já estão a brilhantar não só essa mesa virtual, mas também a 38ª subseção. Nós iniciamos, então, a nossa semana jurídica com 2 importantes painéis com pessoas de peso, de conhecimento e com certeza também agregarão para todos aqueles que estão nos assistindo, seja agora na plataforma, seja também pela transmissão simultânea pelas redes sociais da nossa subseção. Parabenizo a todos, a todas presentes, pelo empenho, pela dedicação, pelo comprometimento, pelo trabalho valoroso que estão aqui fazer. Agradecendo mais uma vez a todas as expositoras por também doarem o seu tempo em nome da advocacia. Portanto, na qualidade de presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo André, declaro abertos os trabalhos de mais uma semana jurídica da nossa OAB. Muito obrigada, Deus abençoe e um excelente webinar a todos vocês. Com a palavra, devolvo à doutora Isabela. Obrigada, doutora Andréia. Então, nós vamos dar início ao primeiro painel. Doutora Rosa e doutora Heloísa, se sintam à vontade, podem começar a exposição. Boa exposição a todos. Bem, muito boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui hoje na Semana Jurídica da nossa subseção.
Eu quero inicialmente cumprimentar a nossa presidente, a doutora Andrea Tartucci, dizer que é sempre uma alegria e uma satisfação participar dos eventos da nossa casa, né? Dizer que é o segundo ano que eu participo, ano passado também já estive aqui, e considero sempre muito importante nós, da nossa subseção, participarmos dos eventos da casa, e sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de estar com todos vocês. Quero registrar aqui, embora ela não esteja mais aqui conosco, mas também cumprimentar a nossa diretora das comissões, né, a doutora Priscila Kogan, que teve que se ausentar, e deixar também um carinho especial para a nossa diretora de Cultura e Eventos, a doutora Viviane Machado. E especialmente as nossas colegas de live aqui, né? E a nossa host estreando hoje, a doutora Isabela, como a doutora Andrea disse, sempre tudo que faz com muita maestria, parabenizá-la por também assumir a vice-presidência que eu considero talvez a comissão mais importante da casa, afinal de contas, são jovens advogados que vão nos substituir, não é? Então, considero uma comissão muito importante, parabenizo, tenho certeza que você fará um excelente trabalho à frente da vice-presidência desta importante comissão. Cumprimento a minha parceria aqui nesta live, a doutora Heloísa Berri, o seu breve currículo já foi lido, mas eu faço questão de aperfeiçoá-lo e apresentá-la de melhor forma aqui para todos que estão aqui nesta mesa, mas também todos que nos assistem. Nós que temos uma relação profissional e de amizade já a longa data, através do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, embora ela tenha nos abandonado, né? A doutora Heloísa está falando de muito longe daqui, ela está na Suíça, ela que mora lá já há alguns anos, e depois vai contar com um pouco mais de detalhes como é que foi essa transição aqui, e ela está morrendo de sono, né? Eu não queria contar isso, mas vou dividir com vocês, porque afinal lá é por volta de meia-noite, né, Heloísa? Então, muito obrigada por ter aceito este convite, nós que já dividimos, inclusive, outra live aqui para a subseção recentemente, né, no contexto lá da nossa Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade, e cumprimento também as demais colegas, a doutora Regina de Almeida, a Mariane Fernandes, a doutora Silvia Jimenez, uma alegria compartilhar essa mesa com todas vocês. Como eu disse, no evento do ano passado, da Semana Jurídica, nós falamos sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional de Saneamento Básico, né, desafios em face da Política Nacional de Educação Ambiental e da pandemia. E por que eu faço questão de lembrar acerca desse tema, né? Primeiro porque é um tema relevante, importante, diuturnamente em nossas vidas, né? Quem não gera resíduo, quem não se preocupa, e estamos numa fase muito preocupante, né? Quem não tem ouvido aí problemas relacionados à falta de água, né? Essa estiagem, os problemas relacionados com a água, a falta de água, que parece que nos assombra todos os anos, né? E falava também em relação à Política Nacional de Educação Ambiental, na Semana Jurídica do ano passado, que também é um outro tema que deve permear o nosso dia a dia. E da pandemia que não acabou, né? Passado um ano, nós ainda convivemos com esta que deve ser a maior assombração, né, de todos os tempos. Eu, perto dos 60 anos, ainda não tinha passado por situação semelhante, não tinha convivido com uma doença tão grave, e vejam só que, passado um ano do evento do ano passado, nós ainda estamos convivendo com ela. Bem, eu acho que cabe um pouquinho, até porque nós estamos aqui, eu e a doutora Heloísa, dentro da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade, né, da nossa subseção,
cabe falarmos um pouquinho sobre a nossa comissão. Eu presido esta comissão por pelo menos 6 mandatos, são quase 2 décadas realizando o trabalho dentro deste contexto da área de direito ambiental e de sustentabilidade, que é a minha área de atuação principal na advocacia. Um trabalho voluntário dentro da subseção que acabou me possibilitando que eu levasse o nome da Casa da Advocacia Andreense para vários outros fóruns. Inclusive o maior deles, que eu considero, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde estive lá por 12 anos. Para quem não se lembra, José Goldenberg, que chegou a ser ministro de energia, né, do nosso país, eu iniciei dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na gestão do secretário José Goldenberg, depois Chico Graziano, inclusive do próprio, eu acabei me desligando, inclusive na gestão de secretário de Meio Ambiente do Bruno Covas, do prefeito Bruno Covas. Também, através da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade, eu tive a oportunidade de representar a OAB no Conselho de Meio Ambiente do município de São Paulo. Atualmente estamos no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André, do município de Santo André, e também estive no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de Ribeirão Pires. Tudo isso proporcionado em razão desta atuação dentro da comissão. Com isso, estive também no Conselho Nacional de Meio Ambiente e acabei, na época, quando o doutor Márcio Camaruzano, né, conselheiro seccional e que presidia a Comissão de Meio Ambiente na UAB São Paulo, ele acabou me convidando também para acompanhá-lo. Naquela época não era ainda, doutora Heloísa, um Conselho Superior de Meio Ambiente, era uma simples comissão de meio ambiente, onde eram lá discutidos alguns assuntos pertinentes à indústria relacionados à área ambiental. Posteriormente é que se tornou um conselho, mas naquela época o doutor Márcio Camaruzano ocupava esse assento na Fiesp, em nome da OAB São Paulo, e acabou me levando, me convidando, razão pela qual eu estou lá também até hoje. Bem, dito isso, na pandemia, nós realizamos o maior número de lives, talvez, das comissões, né, pela subseção, foram 50 lives, né, sendo que 25 delas abordando sobre educação ambiental, e 25 delas falando sobre ISD. Aliás, ISD, né, doutora Heloísa? Abordamos com a questão econômica. Trouxemos representantes das mais diversas esferas de atuação pública e privada, desde a vice-presidente do Tribunal Regional Federal de São Paulo, a doutora Consuelo Yoshida, trouxemos representantes de organizações não governamentais, pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas especializadas nos temas. E com isso, eu não posso deixar de registrar, então, também, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos, não é? Sempre, embora muitas vezes os demais membros não apareçam, mas eles sempre estão ali contribuindo com o seu apoio, com a sua parceria dentro da comissão, o nosso vice-presidente, o doutor Sidney Munerati, a doutora Gláucia Quirino Bueno, a nossa secretária, os membros, a doutora Denise Brandão, a doutora Irene Grasson, Vitor Souza, o Gilberto Ribeiro, Gustavo Cardoso, aliás, Gustavo Fantinelli, melhor dizendo. E os membros colaboradores, né? Como todas as comissões, nós podemos ter membros que nos deem apoio técnico, então temos a Vera Visoc, Mário Garcia, da Fundação Santo André, o Vinícius Ferreira, Rodrigo Ciriello, Amiro Edivaldo e a Denise Camargo. E tínhamos também, quero aqui fazer questão de registrar, um dos nossos membros foi afetado e vítima da pandemia, da Covid, e acabou falecendo. Então, minhas homenagens aqui, deixo registrado ao membro José Carlos Garé. Bom, o tema proposto
ISD, Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança na Advocacia. O que é isso, né? Por que tratar também deste tema dentro da advocacia? Para quem não sabe, ESG ou ASG, né, é a sigla em inglês para os termos Environment, Social and Governance, chamada de ASG em português, que significam os critérios ambiental, social e de governança. Se fôssemos minimizar ao máximo o que significa, né, mais ou menos significa dizer que é possível ter lucro com boas práticas de gestão em meio ambiente e responsabilidade social. A minha abordagem aqui será mais voltada para as questões ambientais, né, para meio ambiente, uma vez que eu decidi dividir com a colega a doutora Heloísa. Desta forma, ela vai abordar mais as questões sob o aspecto de responsabilidade social. Bem, e de quais setores, né, da economia estamos falando? Porque se alinharmos ao tema do nosso bate-papo aqui, ESG na advocacia, não estamos falando de serviços, né? Pois bem, ESG é para todos. É certo que ele começou no mercado financeiro. Eu acho que todos vocês ouviram recentemente, isso foi bastante divulgado na mídia, acho que foi no início desse ano, né, o banco francês, o BNP Paribas, né, a maior instituição financeira da França, anunciou que ele não forneceria crédito para companhias que criam gado ou produzam soja em áreas da região amazônica convertidas em pastos ou lavouras depois de 2008. É impactante isso, né? Porque pensar que há anos atrás, quem estaria preocupado com isso, né? Essa deliberação taxativa, ela foi muito bem recebida no mercado internacional. As ações do banco fecharam em alta após este anúncio. E o que ele fez foi, na verdade, colocar em prática uma política que privilegia a boa governança, né? O meio ambiente e a sociedade. Nada mais que isso, né? Parece muito simples isso. A conduta do banco francês, então, ela representa um novo modus operandi, né? Um novo critério das empresas, no qual associa-se o lucro às boas práticas de gestão para a sociedade. Recentemente também houve uma pesquisa de uma determinada instituição e ela mostrou que 85% dos investidores têm interesse em investimento sustentável. E esse percentual ele sobe na medida em que tem pessoas entre 25 e 40 anos. Então, em 2021, mostrou que essa faixa etária tem havido uma preocupação maior com as questões da sustentabilidade. Então, ESG nada mais é do que a visão do mercado de capitais sobre a sustentabilidade. Começou dessa forma, mas atualmente, como eu disse, é para todos. A pandemia, né, do Covid-19 acelerou muito a importância da sustentabilidade. Todos nós verificamos isso, né? Estamos vivenciando uma ascensão, né, deste conceito, uma conscientização e uma mobilização muito intensa do mercado, mas também uma corrida maior das empresas por maior compreensão sobre o tema. Se o coronavírus acelerou, né, esse despertar e a consciência de parcelas maiores da sociedade, né, ligadas à sustentabilidade, significa dizer que as empresas brasileiras aceleraram suas práticas sustentáveis em um movimento sem volta, né? E o que a gente ouve em todas as rodas de conversa acerca deste tema é que ESG não tem volta, né? É a busca, inclusive, o que a gente tem entendido, que é a busca pelo propósito, né? É um olhar mais humano e consciência. Todas as partes interessadas estão mais atentas e exigências
exigentes, né, em relação a uma performance socioambiental e de governança, né? E, obviamente, tudo isso acaba sendo atrelado aos resultados financeiros, né? O que a gente percebe é que os grandes mercados e investidores estão usando isso para forçar, de fato, que a gente alcance a sustentabilidade. E isso, numa cadeia, ela é extremamente relevante, né? Porque você acaba cobrando providências ambientais e sociais, não só das grandes e médias, mas o pequeno também terá que se adequar, né? E aí, nessa esteira, por que não levantar a questão, né, esse questionamento, o que isso tem a ver com a prática da advocacia? Por isso o tema, né, o ISD na advocacia. Você já parou para se perguntar, né, acerca da preocupação dos advogados e advogadas com o meio ambiente e a responsabilidade social, né? Nós temos aqui na nossa mesa a doutora Silvia de Menes, por acaso, é aquela que pratica a responsabilidade social no chão de fábrica, né? Na carne, a gente pode dizer, na medida em que ela, como a doutora Andrea acabou relatando o trabalho de coleta de tampinhas e lacres, né? Ela vai, obviamente, não vou aqui dar spoiler, mas em nome da nossa subseção e faz esse trabalho fantástico, né, pela comissão. Então, eu entendo que tem tudo a ver quando a gente pergunta o que a advocacia tem a ver com ISD. E vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, né, da advocacia para aquecer um pouquinho esse nosso bate-papo. Salvaguardas socioambientais nas cortes e institutos internacionais na atual sociedade de risco também tem muito a ver com os conceitos nossos, né, principalmente em relação à ética e integridade, né? Quando a gente relembra o nosso juramento no nosso dia a dia e a gente fala sobre isso, ética e integridade também é a obediência às salvaguardas básicas, né, para toda a sociedade. E nós temos alguns desses institutos que eles, em todo o país, no mundo inteiro, eles devem ser obedecidos, e que começaram há muito tempo atrás, né? Por exemplo, a avaliação de impacto de riscos socioambientais, será que isso se aplica na advocacia? Classificação desses riscos, né? Os planos de gerenciamento ambiental, né? Grandes escritórios, será que tem que ter plano de gerenciamento do uso de energia, de água, né? De papel, né? Uma consultoria socioambiental independente, será que esses escritórios precisam ter ou eles têm que ter isso internamente, né? Comissões multidisciplinares, né, para avaliar as questões relacionadas à responsabilidade social. E tudo isso nós temos dentro do universo não só nacional, mas internacional, algumas regras que deveriam ser seguidas. Alguns gestores e mesmo colegas, né, têm justificado que a discussão ASG e ESG é muito recente. Pode ser nesses termos, sim. Afinal, esse conceito começou a ser mais divulgado de 2 anos para cá, mas, a rigor, estamos falando de responsabilidades desde há muito tempo, né? E na advocacia? Na advocacia, a gente ainda tem visto muito pouco, né? Embora seja recente a discussão nas empresas na advocacia, e esse termo ele surgiu em 2004, a gente ainda vê muito pouco. Se a gente está falando de 2004, a gente está falando de quantos anos, né? Quase 2 décadas, né? Mas é uma frase que eu gosto de dizer, né, que ganha quem se importa, né? Eu acho que essa frase, quando surgiu lá no Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, quando surgiu o termo ISD, ela ficou muito marcada, né?
porque se ela está relacionada naquilo que mexe no bolso das pessoas, a gente tem que pensar que esse termo tem que ir muito mais além, né? Esse termo, segundo o Pacto Global, ele surgiu de uma provocação lá do secretário-geral da ONU, né, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. E em aspectos práticos, as empresas elas devem atender, né, a alguns princípios da ESG, como, por exemplo, social, que eu falei, não vou rir aqui porque a doutora Heloísa vai esmiuçar melhor o tema, mas em relação ao ambiental, a influência da atividade humana no aquecimento acelerado das temperaturas da Terra, por exemplo. Inclusive, isso tem se intensificado nessas 2 semanas, né, principalmente com os grandes incêndios que a gente tem visto. Está muito próximo esse crescimento da baixa temperatura, né, no aquecimento acelerado das temperaturas da Terra, está muito próximo do que a gente poderia chamar de um consenso científico que é relacionado às atividades humanas, né? No plano político, as legislações ao redor do globo avançaram no mesmo sentido das pautas ambientais, e cada vez mais a opinião pública espera boas práticas, né, de empresas, governos e organizações, né? E essas boas práticas também devem vir da advocacia, né? Eu tenho visto muito poucas pessoas relacionadas à nossa atividade se preocupando com isso, né? Escritórios médios, grandes, pequenos, se preocupando muito pouco com isso, né? E tem tantas coisas envolvidas, né? É certo que nós não vamos falar num escritório pequeno para falar, por exemplo, do cálculo da pegada de carbono, né? A gente, obviamente, não vamos falar sobre isso, mas a gente pode falar sobre a reciclagem dos resíduos produzidos, né? O uso de matérias-primas recicladas, quando possível, investimento em digitalização de processos, por exemplo, né? Contratos em papel, por exemplo, podem ser trocados, né, por outros assinados digitalmente, com auxílio de certificações digitais, né, para dizer, impressora, por exemplo, né, será que a gente ainda precisa usar impressora? Viabilização da prática do home office, né, diminuindo assim a pegada de carbono dos colaboradores produzida no deslocamento casa-trabalho. É certo que hoje nós estamos usando bastante, mas em razão da pandemia. Mas e antes? Quem pensava nisso, né? E essas ideias, elas já tinham surgido há algum tempo. Estabelecimento de parâmetros mínimos de sustentabilidade, né, que devem ser seguidos também por empresas parceiras, ou seja, você deve fiscalizar se aquele seu fornecedor também está praticando, né? Não é simplesmente você adquirir o produto sem se preocupar se aquele seu fornecedor está adequado ou não, né? Enfim, muitos outros exemplos aqui a gente poderia estar abordando, mas eu creio que nós já ultrapassamos um pouco o nosso tempo, mas eu quero continuar aqui só mais 2 minutinhos, doutora Isabela, para a gente passar, então, para a doutora Heloísa, só para encerrar, então, para dizer que as empresas devidamente adequadas, elas vão questionar para a contratação do seu escritório. Seu escritório está condizente com os critérios, né, de ESG? Há níveis de governança e preocupação com o meio ambiente? O advogado ESG, ele atua além das questões técnicas legais, né? Ele tem que ter um olhar além, né? Num conjunto de governança que não inclui só o direito ambiental, mas todo o aparato legal,
na área de responsabilidade social conjuntamente. E serve para todos os escritórios, como eu disse? Sim, para todos os escritórios, né? Serve para as pequenas, para as grandes bancas, para as médias, né? Quem pensa que só para as grandes bancas está absolutamente enganado. E, por outro lado, eu acho importante deixar registrado aqui que atualmente há uma enormidade de oportunidades, né, surgindo para os pequenos e médios escritórios de advocacia. Essas atividades empresariais relacionadas principalmente ao S, ao E de meio ambiente, por exemplo, economia circular, eu acho que há um nicho de trabalho aí importante e a gente já tem até ouvido falar no advogado ISD. Então, para encerrar, o que a gente deve pensar é que casa de ferreiro, espeto de pau, não, nós temos que dar o exemplo, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, cabe a nós, nossa área de atividade exige que sejamos pensadores, né? E sairmos à frente para levar essa mensagem, principalmente aos jovens que irão, como eu disse, nos substituir, não é, doutora Isabela? Devolvo a palavra para você. Pela ordem, Isabela, só um momento, por gentileza. Parabéns, doutora Rosa, pelas brilhantes colocações, a explanação. Realmente é motivo de muito orgulho para a nossa subseção. Mas, em tempo, não posso deixar de registrar, falha minha, um agradecimento especial à doutora Priscila Kogan, que é a nossa diretora de comissões, que estava conosco, que costumeiramente abre os eventos, mas por motivos de saúde não pôde estar aqui conosco. Então, eu queria agradecer a doutora Priscila por todo o empenho, toda a dedicação, ela que organizou, ela que costurou todo esse grande evento que hoje a subseção de Santo André está promovendo. Então, meu reconhecimento à doutora Priscila, um abraço fraterno, que Deus a abençoe e que amanhã já esteja muito bem, esteja melhor recuperada para estar aqui novamente conosco. Então, fica aí meu reconhecimento, meu carinho e minha gratidão. Boa noite. Priscila, Isabela. Doutora André, hoje pode me chamar de Priscila, que está perdoada, porque... Agora... Você vê, é o hábito, Priscila, e no final, não fiz o reconhecimento devido a todo o trabalho que ela tem feito, que é magnífico, sensacional. O meu braço direito, esquerdo, cabeça, enfim. Mas, Isabela Priscila, com a palavra. Hoje meu nome é Isabela Priscila, gente, com certeza. Um beijo para a Pri, melhoras. Agora eu passo a palavra para a doutora Heloísa e fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Aqui, bem boa noite mesmo, como já alertou a doutora Rosa. Queria rapidamente agradecer a doutora Andréia e a doutora Rosa por mais essa oportunidade de participar de eventos da subseção de Santo André, falar um pouco da minha prática, né? Eu não sou da região de Santo André, mas meu marido é de Santo André, então eu tenho um carinho muito especial pela região. Metade da minha vida é meio lá, meio São Paulo capital. Então, Santo André, de fato, é uma honra participar dessa semana jurídica, mais um evento da subseção. Antes de falar especificamente sobre o S, que foi o pedido que a doutora Rosa me fez, eu queria complementar um pouco o histórico, né, dessa força que o ESG alcançou em termos de debate, né? Acho que é uma sigla que hoje ainda se encontra em todas as manchetes de jornal, né? A gente ainda vê diariamente debates em cima do tema, porque, como ela bem terminou a exposição, é um caminho sem volta. A gente vai continuar discutindo isso, mas tem muito trabalho a se fazer, tem muito debate inserido nesse contexto das práticas ESG, né? Eu diria que o ESG é uma nova nomenclatura, mas não de temas necessariamente novos, né? A gente poderia considerar genericamente que o ESG abarca o que
já se discutia, já se vem discutindo há décadas dentro do contexto da sustentabilidade de um modo geral. Acho que a gente, com essa sigla, está conseguindo visualizar melhor cada campo dessa sustentabilidade, né? As questões ambientais, sociais e de governança, mas são temas que vêm amadurecendo já há décadas, né? E por que que essa discussão agora explodiu dessa maneira tão forte? Como a doutora Rosa já colocou, certamente o mercado financeiro trouxe a discussão à mesa, né, de uma forma extremamente evidente e forte, e isso se iniciou com alguns marcos, vamos dizer, alguns fatos que eu queria compartilhar com todos, para todos estarem na mesma página desse histórico. Em 2018, nós tivemos aí uma primeira manifestação de uma das maiores gestoras, né, de ativos do mundo, americana, que é a BlackRock, e eles anualmente publicam cartas aos gestores e CEOs das companhias aos quais eles são investidores, né? E em 2018 houve uma manifestação, então, da BlackRock justamente orientando, né, sugerindo que as companhias estabelecessem estratégias de longo prazo voltadas às práticas ESG. Foi uma primeira sinalização, vamos dizer, de uma instituição que tem um poder econômico extremamente forte, né, e dando um recado, vamos dizer assim, do que os investidores estavam preocupados. Na sequência, um ano e meio depois, aproximadamente, em agosto de 2019, houve uma manifestação de uma associação de CEOs americana também, chamada Business Roundtable, que afirmou, né, publicamente um reconhecimento de que o propósito das corporações deve ser atender a todas as partes interessadas, né, o que eles chamam de stakeholders, né, e isso através de práticas ESG. Em janeiro de 2020, para complementar, e eu queria justamente destacar esses 3 momentos históricos, houve um manifesto no Fórum Econômico Mundial, em Davos, aqui na Suíça, que reforçou justamente esse conceito de que o capitalismo deve atender a todas as partes interessadas. Quem são essas partes interessadas, né? Não só os acionistas das companhias, mas os empregados, a cadeia produtiva, os consumidores e, em última instância, a sociedade de um modo geral, né? Então, por décadas, a ideia que se tinha é que as instituições, as corporações, tinham como objetivo maior, né, trazer resultados financeiros aos acionistas, isso sempre guiou a atuação das corporações, né, que eles chamavam de capitalismo da supremacia dos acionistas, e o que a gente está vivendo hoje, com todos esses eventos, discussões e desafios que o mundo natural e social tem nos imposto, é justamente uma transição dessa visão do capitalismo, né, de uma supremacia dos acionistas, para um capitalismo que considere todas as partes interessadas. Então, esse é um contexto que a gente encontra no ESG, e trazendo aqui para o nosso debate jurídico, né, o que acompanha essa transição de valores, propriamente, né, uma transição de sistema econômico, mas uma transição também de uma revisão de valores, né, as leis, né? As leis, elas sempre acompanham também, elas nunca inovam necessariamente, mas uma vez que a sociedade vai evoluindo, acho que as leis buscam acomodar essas mudanças, né? Então, o que a gente observa nos últimos anos é um aparecimento maciço aí de novas regulamentações tratando de questões socioambientais, não só no Brasil, como no ambiente internacional, né? E isso não só trazendo deveres e obrigações para todas as corporações, instituições públicas, privadas, pequenos e médio porte, inclusive nós como empreendedores, né, advogados em nossos escritórios, né,
mas também trazendo obrigações e responsabilidades, né? Evidentemente que cada sistema de novas leis, você traz obrigações de fazer e de divulgação, né? Esse está sendo também um debate muito forte em torno do ESG, que é você divulgar as informações das suas empresas e como ela trata as questões socioambientais. Então, tentando focar, e aí, em função do tempo, resumir, porque tem muita coisa para se falar quando a gente traz a discussão ESG, eu diria que as questões ambientais, como já bem colocou a doutora Rosa, elas já têm uma regulamentação muito extensiva. Especialmente no Brasil, a gente tem no Brasil uma regulamentação forte e muito detalhada no campo ambiental. E nos debates de ESG, a gente tem visto e acompanhado que um dos grandes desafios regulatórios, né, e de conhecimento da temática em si, está recaindo sobre o S, né, sobre as questões sociais, que, em certa medida, a gente sabe o que é certo fazer no campo ambiental. Se está sendo exatamente praticado como deveria, isso é uma outra questão, né, mas o que se deve fazer já se conhece muito bem. Agora, questões sociais, elas ainda devem ser melhor compreendidas, inclusive para que novas regulamentações esclareçam condutas que devam ser seguidas nesse sentido. E eu, para esclarecer essa minha colocação, gostaria de relembrar duas questões, como a Rosa já falou. O Covid trouxe, por exemplo, um desafio muito grande de avaliação de como tem sido tratada a força de trabalho das companhias, né? Diante de uma situação que trouxe uma crise mundial, qual era o plano dessas companhias em relação à sua força de trabalho? A gente sabe que houve muita perda de trabalho, houve muito estresse emocional em relação à pandemia, houve muita discussão inicialmente sobre como fazer funcionar esse trabalho remoto, né? A doutora Rosa falou, isso já poderia estar acontecendo, mas a pandemia trouxe isso de uma forma evidente, e a força de trabalho foi exposta, né, de uma maneira muito forte com a pandemia, e as empresas tiveram que se reinventar aí nessa relação com o seu trabalhador, né? Acompanhou essa pandemia uma clareza também das diferenças econômico-sociais, né? A gente sabe que a pandemia afetou mais gravemente camadas mais socialmente desfavorecidas, né? Então, isso também trouxe à tona em que medida esse capitalismo nosso e essa relação que as corporações têm com a sociedade de um modo geral tem trazido uma justiça social e econômica. Então, todo esse debate fortalecido por essa situação da pandemia tem recaído nesse S do ESG, e o grande foco que as empresas têm dado é nesse olhar da sua força de trabalho, essa divulgação de dados da força de trabalho, como a cadeia de fornecimento da empresa também trata os seus funcionários, né? De que forma as empresas têm tratado a questão da desigualdade racial, desigualdade de gênero, são debates que estão extremamente em voga atualmente, né? E da mesma forma que esse debate traz discussões sobre novas obrigações, como eu havia dito, né? A gente também pode vislumbrar debates que tragam oportunidades para as empresas reverem essa governança sobre o S, né? E eu queria trazer aqui para vocês alguns cases para demonstrar como uma má governança sobre o S pode ter um impacto muito grande, né, nas corporações, no seu valor de mercado, no seu valor de ações mesmo, e na sua relação com o público, que hoje em dia tem um controle muito forte através das mídias sociais, né? Então, no Brasil, a gente tem cases no mundo todo que trouxeram essas discussões, mas trazendo aqui para o nosso país, a gente teve o caso do Carrefour, acho que foi um caso extremamente relevante, que trouxe à tona a questão racial e animal também. Nós tivemos
tanto a morte de uma cadela, né, numa loja do Carrefour, que foi agredida e acabou sendo morta, e a situação inadmissível, né, de um negro ter sido espancado, né, é difícil até falar, parece que até que é irreal que isso tenha acontecido, mas aconteceu, né, e simbolicamente às vésperas, não sei se vocês lembram, do Dia da Consciência Negra, né, foi esse evento em 2020, novembro de 2020, né? A gente está falando de uma data muito recente, onde isso ainda foi capaz de acontecer, e como isso impactou e gerou manifestações fortes contra a marca, contra a empresa. Acho que a loja teve até que fechar, teve aí um levante muito grande sobre esse tratamento que acabou afetando a corporação Carrefour, ainda que eventualmente tenha sido uma ação individualizada ali dos seguranças. O outro caso foi do açaí, né, que obrigou também uma pessoa afrodescendente a se despir, né, para provar que não tinha roubado nada, enfim, houve uma suspeita, e o tratamento que se deu foi extremamente agressivo, violento. Isso também impactou, e isso saiu na mídia, quer dizer, a forma como a corporação tem essa não política, vamos dizer, né, de tratar a questão social, acaba tendo esse impacto. E agora, recentissimamente, um caso extremamente interessante para a gente debater aqui, foi semana passada, uma ação civil pública proposta contra a XP, por conta de um credenciado que divulgou uma foto dos seus funcionários. Não sei se vocês viram, isso foi semana passada. E nessa foto, parece que de 111 funcionários, eram 8 mulheres, e você não localiza nenhum que não seja branco, né? Então, uma foto de fundamentalmente homens brancos. E a ideia era, evidentemente, mostrar esse é nosso time, aquela imagem que teria como ideia de marketing mostrar a nossa equipe. Só que essa equipe, ela ainda reflete, né, essa desigualdade de gênero fortemente, e mais ainda racial, e uma imagem de marketing acabou trazendo um impacto imenso, né, de imagem à companhia, e mais do que isso, né, falando do papel da advocacia, existe uma ação civil pública que está sendo judicializada. Eles estão pedindo indenização por danos sociais e coletivos, e, mais interessante, o pedido da ação inclui a obrigação de fazer da XP desenvolver um programa de inclusão racial e de gênero, né? Ou seja, já é uma força motriz maior, até uma exigência de que políticas sejam estabelecidas claramente para que haja esse tratamento da desigualdade social, racial e de gênero. Então, trouxe 3 casos aí de um impacto negativo, né, de como o não tratamento das questões sociais podem ser gravosas, né, para uma companhia, e, por outro lado, 2 casos de companhias que, nessa onda dessa discussão ESG, estão vislumbrando oportunidades, e eu acho que isso também a gente pode trazer para as nossas práticas, né, como muito bem sugeriu, doutora Rosa, até que ponto a gente também não pode fazer isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos escritórios, dentro da nossa... Como a gente tem estabelecido também políticas sociais, né? Então, os 2 casos que eu queria, para finalizar aqui, trazer como exemplos positivos de oportunidades. Um é um caso da Ambev, ainda que tenha gerado um pouco aí de debate na mídia, o fato é que a Ambev trouxe aí, vamos dizer, garota propaganda, a Monja Cohen, né, que aparentemente você vai falar, nossa, mas companhia de cerveja com budismo, né, do que a gente está, qualquer conexão, né, mas investigando um pouco pelo menos a defesa aí da Ambev, porque houve críticas aí sobre essa conexão de imagem, da Monja Cohen, que tem quase 3 milhões de seguidores. O que a Ambev disse estar buscando é justamente um impacto positivo do produto que vende, né? Isso também está dentro do contexto S aí,
do ESG. Por quê? Porque o produto que se coloca no mercado também deve fazer um bem à sociedade, né, a rigor. Essa é o que os novos valores têm trazido, né? A indústria de alimentos, por exemplo, tem revisto muito a questão da saúde alimentar, da forma como o alimento é propagandeado, por exemplo, alimento infantil, e a Ambev, evidentemente, é uma companhia que vende bebidas alcoólicas, né, e tem com essa proposta trazer um programa, parece que eles estão com um programa para tentar atingir até 2022 auxílio de pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas em excesso, né? A ideia é que haja essa conscientização de um consumo mais moderado, vamos dizer assim, e que o produto não traga malefícios para ninguém. E um outro case de oportunidade, que eu acho muito interessante a gente colocar para reflexão, né, de como que essas questões sociais podem ser trabalhadas ou negativamente ou positivamente, foi o caso da Magazine Luiza, né, acho que também gerou muito debate, judicializado, inclusive, ou teve um debate jurídico em cima, mas fato é que o Magazine Luiza, ele lançou um programa de trainee exclusivamente para negros, né, o ano passado. Eles anunciaram, acho que foram corajosamente anunciaram, teve posição dos dois lados, né, inclusive investigando um pouco mais o tema para trazer dados aqui para o nosso debate. Teve juízes do trabalho se posicionando pela ilegalidade desse programa de trainee, porque ele traria aí um racismo inverso, né, porque ele estava impedindo que não negros participassem do programa, então haveria uma limitação por questões raciais, né, mas, por outro lado, uma defesa jurídica também, com base na Constituição, de que um dos princípios econômicos da Constituição Federal é que as corporações enfrentem e auxiliem a mitigar desigualdades sociais, e que o programa estaria alinhado a esse princípio constitucional, né? Mas fato é que houve aí uma inovação da Magazine Luiza ao lançar um programa de trainee como esse, buscando esse equilíbrio, e que eu vejo total sentido na medida em que, voltando à foto da XP, a gente ainda tem uma realidade de desigualdade racial e de gênero que precisa ser resolvida, né? Se você não vai criar programas ou caminhos ou metas dentro desse contexto ESG para que a gente atinja o equilíbrio, né? Atinja a sustentabilidade que a gente almeja, a gente não chega lá. Então, acho que todo esse debate ESG tem que trazer resultados na prática, né? E para finalizar, assim, acho que eu gosto sempre de trazer uma lição prática, e acho que a advocacia tem uma atuação forte nesse sentido, os passos que a gente tem nos debates todos sobre a CG visto, né, é que, em primeiro lugar, todas as corporações, e trazendo mais uma vez, como a doutora Rosa falou, para a nossa casa, a gente tem que rever o propósito, né? O propósito tem que estar muito claro estabelecido de uma corporação, para que ela consiga, num segundo momento, rever a governança dessas temáticas todas, para dar um tratamento interno, né, de como ela vai fazer acontecer esse propósito, né? E, em terceiro passo, uma vez que você tem a estrutura interna capacitada para tratar das questões ESG, o que se deve fazer é fazer essa avaliação desses riscos a que as corporações estão expostas, é o que eu tenho feito certo e o que falta fazer, né? E uma vez que você consegue avaliar e levantar esses riscos, você consegue definir as prioridades de atuação, você consegue, na sequência, criar planos de ação, monitorar isso e, por fim, né, divulgar, que é o que tem sido exigido muito das corporações, divulgar as suas práticas ESG. Mas, para essa divulgação ser fidedigna e de qualidade, todos esses passos
têm que ser realizados anteriormente. Então, uma sugestão final aqui para a nossa advocacia, dentro do nosso micro-universo, né? Não sei onde atua cada colega, mas se num grande escritório, num pequeno escritório, ou como autônoma, todos nós podemos sempre fazer essa revisão, né? Do nosso propósito, daquilo que nós já estamos praticando de ESG ou não, né? E seja para orientar nossos clientes nesse sentido, porque existe um arcabouço de normas que tem se fortalecido e aumentado cada vez mais em cima do tema, então não é só uma questão de fazer o bem mais, mas sim atender regras, né? Mas a gente também pode, dentro da nossa casa, fazer esse exercício, e acho que esse é já seria um grande passo que podemos fazer e adotar para finalizar aqui nosso debate, que se me deixar eu fico falando horas sobre SG, mas a gente já encerrou, acho que complementando aí tudo que a doutora Rosa já falou de ambiental, quis trazer um pouco essa ideia do S, e agradeço mais uma vez e continuo por aqui, para qualquer questão que surja. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Heloísa. Foi um painel muito legal, a gente aprendeu muito, eu pelo menos aprendi bastante, que adorei os cases, principalmente o da foto que a mídia bombardeou semana passada sobre o case, adorei, assim, a temática, acho que a gente até podia fazer mais temas de discussões e eventos sobre isso, né, doutora Rosa? Agora a gente vai para o painel de mediação e recuperação judicial. Silvia, eu vou te dar a palavra no final, para aí você aproveita também e fala sobre a campanha dos lacres, tá bom? Para todo mundo participar. E agora a gente vai com a doutora Regina. Doutora Regina, fique à vontade. E agora a gente começa com o painel de recuperação, mediação na recuperação judicial nas empresas de varejo de moda. Tá certo, boa noite a todas. É um prazer estar aqui, eu aceitei o convite da doutora Silvia, uma grande amiga, doutora Andrea, é muito bom estar com todas vocês presentes, minhas colegas. Eu vou pedir uma autorização especial, eu quero compartilhar uma tela para que vocês possam visualizar comigo. Eu não sei se é possível, se vocês estão vendo o painel, eu não sei se é possível, vocês estão conseguindo enxergar? Sim, está sim, Regina, tá ok. Então, tá. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês é a inovação das modificações trazidas por uma lei de dezembro do ano passado na área da recuperação empresarial, né? Então, o que a gente tem, vamos dizer assim, de novidade? Eu vou trazer para a abertura uma frase de Albert Einstein. Veja só, o mundo em que estamos vivendo começou a gerar problemas que não podem ser resolvidos com o tipo e a qualidade de pensamento que esse mesmo mundo vinha entregando e transmitindo até agora. Isso não poderia ser mais atual do que a nossa pandemia, que trouxe um novo cenário para os empresários e exigiu essa adaptação de todos eles, né? A gente sabe que o crédito ficou difícil, o faturamento não era mais o mesmo. Tecnicamente, a gente da área jurídica diz que quando há limitações de recurso, a insolvência se instala, né? Então, o que tem de diferente para a gente tratar aqui? Nós estamos falando de empresários, além de colegas, advogados, e eu não tenho intenção de falar na minha linguajar jurídico, mas essa inovação foi muito grande, porque para você tratar de uma insolvência, o empresário tinha 3 alternativas: a falência, a recuperação judicial ou extrajudicial, e agora ele tem a mediação, inclusive a mediação antecedente, que essa é a grande inovação da lei, que modificou a lei de falências. Eu falo da falência
como uma alternativa, mas muitos empresários têm aquele estigma de falir. Nossa, vai ser horrível, um empresário falido. Mas isso não é verdade. Além do empresário falido ter mais experiência, saber lidar com os percalços, né, sociais, pagar os credores também é cumprir uma função social da empresa. Então, é claro que a lei exige alguns critérios para você pedir uma autofalência e resolver a questão da insolvência com seus credores. Existem critérios para se pagar, não é aqui o caso de adentrar o tema, mas é uma opção para insolvência. Da recuperação judicial ou extrajudicial, o objetivo é viabilizar, superar a crise. A minha colega Mariana vai abordar com detalhes esse tema, então eu não vou adentrar. Mas eu só queria destacar o seguinte: se uma empresa pedir a recuperação judicial ou extrajudicial por causa da sua insolvência, se ele tiver um investidor que coloque dinheiro para que ele possa permanecer em atividade, o que a lei atribui ao nome de deep financing, esse investidor terá preferência na ordem de pagamento dos credores. Então, isso é muito importante. Também é uma inovação trazida pela Lei 14.112, de dezembro do ano passado. Isso é muito importante. E agora, falando do tema de mediação, né? Por que razão isso foi uma novidade? Porque, além de trazer o Instituto da Mediação para dentro da Lei de Falências, né, ele privilegiou a mediação não só em qualquer momento do processo, mas permitiu que um empresário que esteja em dificuldade possa praticar a mediação para resolver os problemas dele, e fora do judiciário. Por isso é a chamada de mediação antecedente, que vai dar foco e fôlego para o empresário. E o empresário viável, né, porque é uma estratégia preventiva. Aquele empresário que tem empregados, que está de porta aberta, que ainda tem contratos com fornecedores, mas que está com dificuldades. Não se está falando de uma estratégia para aquele empresário que já fechou as portas. Aí é outra questão a ser abordada. Então, entrando no tema especificamente, foram criados artigos novos que foram colocados na Lei de Falências. O artigo 20A trouxe para dentro da legislação exatamente isso, a possibilidade de colocar conciliação e mediação em qualquer instância, em qualquer momento processual. Também o artigo 20B colocou hipóteses, e essas também são muito importantes. Por exemplo, na fase pré-processual ou processual com disputa entre sócios e acionistas. Muito se dá quando há insolvência na empresa. E essas questões de sócios são comuns. E saber lidar com isso e tratar através da mediação é muito importante. Porque o Instituto da Mediação traz o diálogo para dentro da empresa. Ela permite que as pessoas sejam ouvidas e elas mesmas construam a solução para poder resolver o problema. Por isso que foi um grande passo dentro da legislação ter a mediação abraçada. A mediação também se presta para resolver conflitos junto a poderes públicos, municipais, estaduais. Isso também é possível, resolver tributos. A lei destacou também para créditos extraconcursais, quando uma empresa já está em processo de recuperação empresarial e tem créditos sendo feitos ao longo do processo. E fez um apontamento para dívidas existentes antes de se entrar com o pedido de recuperação judicial. Isso também é possível fazer mediação. Agora, qual é o respaldo que um empresário tem fazendo mediação fora do judiciário, sendo que ele pode ser executado por um banco, uma garantia de alienação fiduciária, um bloqueio de conta corrente, né, uma constrição de um equipamento dele? E esta foi a grande alternativa. O parágrafo 1º do artigo 20 trouxe a possibilidade desse empresário
está conversando com seus credores fora do judiciário, ele obter uma tutela e conseguir o que a gente chama de stay period por 60 dias. Então, durante esse período, ele vai poder conversar com seus credores e ele não vai ter nenhum tipo de constrição patrimonial. E esta novidade, ela é muito importante para os empresários, para eles terem calma, tranquilidade, sossego para conversar e não ser executado ao longo desse período. É o que a gente chama de fôlego, né? E essa alternativa desse quadrinho que eu trouxe é bem isso. Você está todo atormentado e consegue um período para respirar e conversar. A lei permaneceu destacando alguns critérios que são importantes da gente fazer o apontamento agora. Porque o empresário que vai fazer contato com um mediador, para que ele converse, ele também tem ao seu lado a área financeira e tem também o seu departamento jurídico. Então, caso ele converse e mesmo assim, depois, decida pedir recuperação judicial, esse prazo de 60 dias que a lei concedeu para ele serão descontados do período que normalmente a lei de falência já concederia, que são os 180 dias. Então, se ele inicialmente estava conversando em 60 dias, ele terá apenas o acréscimo de 120 dentro de um processo de recuperação judicial que já existe no nosso ordenamento jurídico. Também a lei apontou algumas questões. Existem categorias de crédito, né, naturezas jurídicas de crédito, e não se pode fazer mediação para modificar essa categoria. Então, se você tem crédito tributário, tem crédito trabalhista, tem um crédito pirografário, você não pode alterar a classificação desses créditos por mediação. Isso tem que ser respeitado de qualquer forma. E qual é a grande diferença? Você fazendo uma mediação fora do judiciário, obtendo um acordo que você cresce junto com seus credores e decide junto com eles a melhor alternativa para superar o conflito, este acordo é homologado pelo juiz. E essa é a grande questão, a importância da segurança jurídica dos acordos firmados fora do judiciário e agora com aval da justiça. Eu trago também em destaque esse parágrafo único do 20C, porque a lei também previu o seguinte: em todos os acordos de mediação, muitas das vezes há concessão de parte a parte para se conseguir trilhar um caminho comum e sair da insolvência. Então, existem essas concessões. E a lei estabeleceu o seguinte: se num período de 360 dias você vier a pedir uma recuperação judicial ou extrajudicial, seja como for, aquelas garantias, aqueles direitos que inicialmente existiam, eles vão ser resgatados. Então, é claro que se houver pagamentos, os pagamentos serão descontados, mas os credores não terão um prejuízo nesse sentido. Eu acho que é um respeito de ambas as partes, isso também é importante trazer. Nós estamos tratando aqui não só com empresários, mas com muitas pessoas que também podem ter nos seus clientes essa dificuldade. Pode ser cliente de fornecedor, né? Então, ele tem que saber que o seu fornecedor pode, agora, numa mediação antecedente, fazer uma pequena concessão, mas caso, lá na frente, aquela empresa venha a pedir recuperação judicial, essa garantia retorna a ele, esse direito dele é restabelecido, e ele tem descontado apenas o que eventualmente recebeu por mediação. Portanto, as sessões de conciliação, as formas que você tem para trazer os credores até você, são muito amplas. E hoje em dia, as sessões de conciliação e mediação por meio virtual estão absolutamente abraçadas pelo Poder Judiciário. Não há nenhum tipo de objeção. Então, como você pode chamar os seus credores? Pode chamar por WhatsApp, pode chamar por uma ferramenta junto, né? Pode chamar por e-mail. Todas elas são abraçadas pelo Judiciário e estão resguardadas, né? Eu
Trago aqui alguns apontamentos, porque a gente acha que mediação é um caso de um contrato, ou dois, ou talvez 3 funcionários, né? Então, por exemplo, o Grupo 8 foi o primeiro que muito destaque conseguiu na mídia, tinha 61 mil credores, tanto na América Latina como em Portugal, e trabalharam cerca de 200 mediadores em plataforma desenvolvida especialmente para ele, e foram cerca de 58 mil acordos, o que representava 3 bilhões de reais. Esses dados estão na internet e pode ser até que sejam atualizados e maiores esses números, porque a Oi não encerrou ainda o processo dela de recuperação. Isso é muito importante. Assim como a Livraria Saraiva. Ela começou com o quê? Com a mediação prévia, antes mesmo de entrar no judiciário, né? E ela fez com o quê? Com 200 credores. Então, nós estamos falando assim de um trabalho muito grande na área empresarial. A Superpesa, que é uma companhia de transporte do Rio de Janeiro, ela fez, por exemplo, a mediação no cumprimento do plano. Ou seja, ela já tinha feito o processo de recuperação, fez as AGCs, trabalhou com o administrador judicial, aprovaram o plano, e aí, para cumprir o plano, estão trabalhando com mediação. Então, atendendo a essa parte da lei que foi modificada, a mediação pode ser implementada em qualquer âmbito do Poder Judiciário, como você esteja com o processo ou não. Isso são só exemplos, né, que eu trouxe para a gente poder comentar um pouco, né. Eu trouxe a lei que é de dezembro de 2020, mas o CNJ já tinha feito a recomendação em outubro de 2009. Por quê? Porque um dos pontos muito importantes para otimizar o trabalho do Poder Judiciário era na verificação de créditos na falência, ou mesmo na recuperação, né? Os incidentes de verificação de créditos são muito volumosos, são muito numerosos. Então, eles começaram a aplicar a mediação para auxiliar o judiciário nesses incidentes. Também fizeram a mediação na negociação do plano, nos casos de consolidação processual, quando você tem grupos econômicos, empresas que têm CNPJ autônomos, clientes autônomos, mas tem, muitas das vezes, garantias interligadas, que é o que a gente chama de consolidação. E disputa entre sócios, o que eu disse que é realmente muito comum. Então, muitas das vezes, a ideia de ter uma pessoa imparcial, que aplica a escuta ativa, que consegue separar interesses, buscar a razão do problema, né? E permitir que as pessoas conversem. Esse é o mediador. Ele vai ajudar nessa solução do conflito. E é por isso que foi muito importante, dentro da área empresarial, termos a mediação atuando. Novamente, foi destacado o caso de concessionário permissionário de serviço público, né? E em outras situações que envolvam credores, inclusive nem sujeitos ao processo de recuperação. A recente recomendação do CNJ, ela foi mais ampla ainda, e tudo também por causa do cenário da Covid-19. Por quê? Porque foi criado, né, incentivado a criação de CEJUST, Centros Judiciários de Solução de Conflitos Empresariais, específicos para isso. No Paraná também já tem, aqui em São Paulo foi feito o projeto piloto, isso é muito importante, né? Por quê? Porque privilegia, inclusive, a capacidade e a habilidade do mediador, né? Para atender um empresário. E só para ter uma ideia, isso é uma política nacional, para incentivo dos usos dos ABRs, porque o mundo já pratica a mediação, e o Brasil está entrando, né, no meio, e com muito louvor, eu acredito, porque a gama de mediadores é grande, eu faço parte também, eu admiro muito o trabalho de mediador, porque a gente tem que conversar e ouvir, né, o que é muito importante. Então, as Alternative Dispute Resolution estão sempre incentivadas e abraçadas pelo Poder Judiciário, tá bom? Então, como eu disse, o Poder Judiciário legitima esse processo de mediação, porque mesmo que você esteja fora do judiciário negociando, ele vai homologar o seu acordo e dar o respaldo judicial para todos os envolvidos, né? Para todos os envolvidos. Tá certo? Eu agradeço bastante a atenção de todas, é um prazer estar aqui, e eu devolvo a palavra para a doutora Isabela, para colocar a minha colega Mariana, que vai muito bem expor o tema
da recuperação empresarial, né? Eu não sei se eu fiz certo aqui, se eu tirei a minha tela, gente. Eu sou ainda aprendiz nisso. Eu acho que tem um linkzinho aí escrito para você. Certo. Agora Isso, isso. desculpa. Estamos nos saindo muito bem hoje aqui, hein, doutora André? Não, a improvisação está excelente, saiu melhor do que o encomendado. Parabéns, parabéns, Regina, foi excelente. Obrigada, doutora Regina. Agora eu vou passar para a doutora Mariane, que é uma honra tê-la aqui, ela que se formou comigo, e é uma honra tê-la atuando assim nessa área, tão assim profissional, e obrigada por ter aceito o convite. Então, agora é todo seu aqui, o palco. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Andréa, a doutora Isabela pelo convite, é uma honra. Eu que agora não, né? Há muitos anos já estou morando em Santo André, então eu tenho um carinho especial pela subseção e agradeço profundamente. Fico aí à disposição para eventuais outras palestras. Tenho sido bastante procurada com essa questão de recuperação judicial, até conversei com a doutora Regina. É uma área que é atual, está em ascensão, tem muita gente interessada, então, para mim, é gratificante, porque eu sou, de fato, apaixonada pelo tema. Bom, eu vou pedir para compartilhar a minha tela, vai ser bem breve. Eu fiz aqui Está compartilhando, né? Pronto. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês entenderem brevemente como é o procedimento de recuperação judicial. Então, o procedimento, ele é uma ação, né? Então, ele está ali no escopo jurídico, como todas as outras ações, né? Para os espectadores aí que estão assistindo e não entendem muito bem do tema, então eu vou começar do início. Então, a recuperação judicial, ela é regida pela Lei 11.101, recentemente alterada pela 14.102 de 2020. E o que ela traz? Ela traz segurança jurídica para as empresas, porque a empresa, a partir deste momento, ela começa a ser fiscalizada tanto pelo Poder Judiciário, quanto pelo administrador judicial e pelos credores. Então, torna-se algo público, né? Então, dificilmente essa empresa vai fazer algo errado, digamos assim. A gente vai acompanhar essa empresa, eu especificamente como trabalho como administradora judicial, então eu digo que dificilmente a empresa vai fazer alguma coisa errada exatamente por essa questão de fiscalização. Então, ela acaba sendo uma alternativa legal para essas empresas que estão numa crise financeira, mas essa crise ela tem que ser passageira. É uma crise que vai terminar em algum momento. Então, aqui que é importante ressaltar. Porque se é uma empresa que não é viável, que não é passível de recuperação, ela não está apta para esse procedimento. Ou ela vai entrar e, posteriormente, infelizmente, ela vai falir. A recuperação judicial, ela é uma negociação coletiva, então ela é muito interessante, especialmente pelo que a doutora Regina falou, falando de mediação, que é um procedimento novo que entrou na recuperação judicial, ele não tinha antes, agora essa lei que alterou o procedimento recuperacional veio exatamente nesse sentido de permitir que credores e devedores consigam utilizar a mediação para a resolução dos conflitos. E ela tem o objetivo de viabilizar a superação dessa crise financeira, permitindo a manutenção da fonte produtora e preservando a empresa, sua função social e a atividade econômica. Aqui, especificamente, é importante ressaltar que a empresa ela não é só uma pessoa jurídica, ela não é só aquele ente. Ela envolve muitos outros trabalhos, muitas outras empresas, microempresários, empresários individuais, trabalhadores, famílias. Então, a função social aqui da empresa, ela é exatamente nesse sentido, de saber que aquela empresa, se ela falir, ela pode falir várias outras, e, enfim, causar uma crise econômica social para quem trabalha para ela ou que precisa dela ali para o seu sustento. Então, é exatamente para isso que serve a recuperação judicial, para proteger a empresa que agrega valor para a sociedade, certo?
Então, aqui eu vou ressaltar alguns benefícios. Ela obsta, então, ela interrompe um decreto de falência. Então, se você for um empresário que está aí passando por uma situação difícil, já tem um pedido de falência contra você, você pode estudar o pedido de recuperação judicial para obstar esse decreto. Ela suspende as ações e execuções movidas contra a empresa pelo que a gente chama de stay period, que são 180 dias. Então, a empresa que está em recuperação judicial, ela não pode ter seus bens penhorados, entendeu? Porque a empresa como um todo, ela é importante para a sociedade. Então, interrompe-se as ações e execuções movidas contra ela. Automaticamente, ela protege o patrimônio da empresa, especialmente os bens essenciais à atividade, sujeita os créditos vencidos e vincendos até esse pedido, ou seja, todos os seus credores, todas as suas dívidas realizadas ou que surgiram até o pedido de recuperação judicial, elas vão se sujeitar ao procedimento, elas vão se sujeitar a tudo aquilo que fala a Lei 11.101 de 2005. Ela não vai poder te executar por fora, né? Claro que existem algumas exceções que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, no geral, em regra, você não pode ser executado, porque você está sob proteção do Poder Judiciário. Possibilita, então, a apresentação de um plano de pagamento para esses créditos, que é o que mais chama atenção aos empresários hoje. Você pode, como é uma negociação coletiva, você pode apresentar um plano de recuperação judicial, dizendo como você pode pagar esses credores, né? E, claro que respeitando ali um equilíbrio entre o que a empresa pode oferecer e o que o credor precisa, né? Porque não é assim, eu vou pagar R$1, né? Não pode. Tem todo um estudo de viabilidade econômica que traz esse equilíbrio, esse dualismo, para que nem credores saiam prejudicados e nem a devedora prejudicada. E isso eu digo porque se a empresa falir, a probabilidade de todos os credores receberem é ínfima. Então, às vezes é viável que a empresa, que os credores estudem esse projeto, esse plano de recuperação, esse plano de pagamento, para que, né, afaste essa possibilidade de falência. Porque se ela falir, a situação muda. Nós temos mais credores envolvidos, nós temos mais credores sujeitos, só se vende o ativo para pagar o passivo, enfim. E, então, esse plano de pagamento permite que você coloque um deságio, uma carência, parcelas diferenciadas, juros diferenciados. Então, você junta todo mundo e diz como que você pode pagar cada classe daquela recuperação judicial, respeitando ali o seu limite financeiro. Acordos e convenções coletivas de trabalho, então, por você estar em recuperação judicial pela empresa, né, está passando por esse procedimento, é possível que ela faça uma convenção coletiva alterando aí algumas normas padrões, né, da legislação trabalhista, mas, claro, isso com o apoio do sindicato e, enfim, da coletividade ali dos credores trabalhistas. Então, tudo isso é um ambiente negocial. Então, te permite realmente negociar a sua dívida como um todo perante os credores. Os requisitos aqui é uma parte um pouco mais jurídica e processual, mas eu achei importante falar aqui, porque existem alguns requisitos que nem todas as empresas cumprem. Então, possuir legitimidade para o pedido de recuperação judicial, exercer atividade regular há mais de 2 anos, não ser falido, ou se foi que as responsabilidades estejam extintas nos termos da Lei 11.000, não ter obtido RJ ou plano especial há menos de 5 anos, então não tem como uma empresa que acabou de conseguir uma recuperação judicial, em menos de 5 anos, pedir outra. Provavelmente essa empresa, inclusive, vai estar pagando aqueles credores. Então, aqui já é interrompe-se isso, proíbe-se isso, exatamente para que os credores não sejam violados, eles não sejam prejudicados com relação aos seus créditos, que já estavam com deságio, com uma coisa diferente para pagamento, lá naquela primeira recuperação. Não ter sido condenado por crime falimentar, né, porque perde-se aqui a credibilidade, inclusive, de um bom administrador de empresas.
E aqui, só que eu não estou enxergando a minha tela, peraí. Aqui é a instrução. A instrução, então, você deve falar quando você for pedir a recuperação judicial, aqui falando mais para os meus colegas, deve-se expor as causas concretas dessa situação patrimonial. Então, você deve explicar por que você entrou em crise. Essa crise é proveniente de algum erro na administração? Ela é externa? Foi o mercado econômico que trouxe essa crise para você? Não, foi um empréstimo que eu fiz apostando que eu poderia inovar e trazer essas máquinas para dentro da minha empresa, mas eu não consegui pagar e agora esse empréstimo triplicou de valor e por isso eu estou numa crise financeira que eu não consigo sair agora. E a sua situação patrimonial, olha, o que eu tenho? Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho um parque fabril, eu tenho uma loja no shopping. Então, tudo isso deve ser explanado na petição inicial do seu pedido de recuperação. Deve-se apresentar diversos documentos contábeis, como balanço, demonstração de resultado do exercício, resultado acumulado, fluxo de caixa, projeção, o que você imagina que você vai receber nos próximos anos, e isso tudo para trazer credibilidade e consistência para o seu pedido. A relação nominal completa dos credores, e aqui inclui-se todos atualmente, inclusive aqueles credores que não estão na sua recuperação judicial, ou seja, aqueles que vieram depois do seu pedido, ou que não estão sujeitos por alguma garantia, ou porque é um crédito tributário, porque esses aqui não entram na recuperação judicial. Então, você tem que apresentar a relação completa para que a gente possa analisar qual é o tamanho do seu passivo, quem está dentro do seu passivo e se o seu passivo é passível de pagamento. A relação dos seus empregados com as suas funções, os salários, os valores, para ter uma ideia de quantos empregados dependem da sua empresa hoje em funcionamento, a certidão de regularidade, ato constitutivo, que é o contrato de constituição da sua sociedade, relação de bens dos sócios. Então, é importante que os sócios digam a verdade sobre quais bens fazem parte do seu patrimônio pessoal, os extratos bancários da empresa, aqui, provavelmente dos últimos meses, tem empresa que apresenta dos 3 últimos anos, já fazendo um escopo maior. Certidões de cartório de protesto, aqui não é um impeditivo, tá? O protesto, por óbvio, uma empresa que está em crise, ela está deve ter diversos protestos, mas é só para obstar esses protestos quando inicia-se o procedimento. A relação das ações que a empresa consta, tanto no polo ativo, ou seja, aquelas ações que ela demanda, ou aquelas ações que ela é demandada. E o passivo fiscal inteiro, e a relação de bens e ativos no circulante. Esses 2 últimos itens também foi algo positivo da mudança da lei, não existiam, então, as empresas antigamente não falavam o seu passivo fiscal, quanto elas deviam. Isso era algo que o próprio administrador judicial conseguia as informações através da documentação contábil que ela apresenta. E a relação de bens do ativo não circulante, ou seja, aqueles bens que ela não utiliza, né, na circulação dos produtos dela. Então, agora veio para demonstrar, por exemplo, o que é passível de penhora. A empresa ela não pode sofrer nenhum tipo de penhora durante o prazo de 180 dias que eu falei. Mas é possível que, na hipótese de um credor tributário que não está sujeito, então, aqui é importante repisar que créditos tributários não entram na recuperação judicial, mas possui a possibilidade, digamos assim, de que você parcele o seu crédito, o seu débito tributário de forma diferenciada, por estar em recuperação judicial. Mas isso não impede, né, se você não fizer esse tipo de acordo, não impede que o fisco tente penhorar algum bem seu. Ele não pode penhorar bens essenciais, mas atualmente o juiz ele deve indicar, junto com a recuperando, analisando aí também junto com o administrador judicial, qual bem não é essencial à sua atividade. Por isso que essa relação é de extrema importância. Então, aqui nós temos a divisão da recuperação judicial em 4 classes.
todos os créditos, então, possuem natureza diversa e entram em classes diversas dentro da recuperação judicial, porque a importância deles, mesmo na recuperação judicial, é diferente. Então, um credor trabalhista tem uma importância diferente, uma importância social diferente de um fornecedor, de um banco. Então, por isso que é dividido em classes. Não significa, porém, que este credor vai ser pago primeiro, necessariamente, como é na falência, que essa classificação significa a ordem de pagamento. Na recuperação judicial, tudo vai depender do plano de recuperação judicial. Se a recuperanda se dispor a pagar a classe 2 e 3 junto, ótimo. Se ela quiser pagar a classe 1 e 4 junto, tudo bem. Ela deve respeitar alguns prazos intrínsecos na lei para pagamento de alguns credores e algumas disposições também. Então, nós temos os créditos trabalhistas, que são decorrentes da legislação do trabalho, de acidentes do trabalho, advocatícios, contratuais e honorários, aqui inclui-se atualmente, de contadores, prestadores de serviço contábeis, mas não a empresa em si, o técnico. Então, ele entra aqui agora. Garantia real, então, hipoteca, penhor, tudo isso aqui que possui garantia real, se o contrato possui alguma garantia, algum vínculo real, ele vai entrar aqui na classe 2. Na classe 3, os créditos quirografários são, eu costumo explicar de uma forma muito rápida, que é tudo aquilo que não está nos demais. Então, tudo aquilo que não vai entrar na classe 1, na 2 e na 4 é quirografário. Então, vai incluir aqui banco, fornecedor, produtor rural, a loja, tudo, o posto de gasolina, o restaurante, tudo que não for microempresa, empresa de pequeno porte, que está na classe 4, que não for garantia real trabalhista, está na classe 3. Então, aqui eu separei algumas vantagens e desvantagens, demonstrando que há um equilíbrio no procedimento. Então, por isso que antes de pedir uma recuperação judicial, deve-se estudar muito o caso e, claro, que eu acho muito importante, contar com profissionais qualificados e especialistas nessa matéria, exatamente em razão da burocracia desse procedimento. Vantagens. Você vai conseguir a suspensão das ações e execuções. Vai ter um fôlego financeiro, que é esse prazo de 180 dias que são prorrogáveis por mais 180, para conseguir fazer essa negociação, elaborar um plano consistente, vai conseguir pagar os seus créditos de forma diferenciada do que foi originalmente contratado, então, deságio, parcelas diferenciadas, juros, possibilidade de parcelamento do crédito tributário diferente, então, hoje você faz lá um refis, mas quando você está em recuperação judicial, o pagamento disso também ocorre de forma diversa. Há previsão de mediação atualmente, então isso é uma vantagem muito interessante, porque resolve a recuperação judicial de forma muito rápida. Muitas vezes os credores e os devedores, como disse a doutora Regina, eles não se entendem, porque todo mundo ali tem algum prejuízo. Então, a mediação, ela vem, os mediadores vêm de forma positiva, auxiliar na reestruturação da empresa. E, atualmente, há possibilidade de produtores rurais pleitearem a recuperação judicial. Isso já tem sido discutido, enfim, no âmbito do STJ, e agora veio para a Lei 11.101. Então, é claro que existem alguns requisitos, alguns documentos contábeis que devem ser respeitados, que eu não consigo entrar muito nesse foco aqui agora, mas existe sim essa possibilidade. As desvantagens, enfim, a recuperação judicial ela não é um procedimento barato. Então, aí você me diz, Mari, mas, poxa, eu já estou em crise, como que eu vou entrar com uma recuperação judicial e vou gastar mais? O estudo ele deve funcionar exatamente nesse sentido. Tem que valer a pena. Na maioria das vezes vale muito a pena. Eu acho, sinceramente, pessoalmente, que é uma oportunidade muito legal para a empresa, mas deve-se estudar, porque paga-se custas iniciais, paga-se editais, paga-se os honorários do administrador judicial e, claro, os honorários do advogado da empresa.
existe uma dificuldade ainda, eu acho que o mercado está começando a se adaptar às empresas de recuperação judicial, porque antigamente entrar em recuperação judicial era algo extremamente negativo para o mercado. Então, empresas quebravam muito rápido porque não conseguiam crédito, não conseguiam fornecedor, era só pagamento à vista para conseguir algum produto, uma matéria-prima. Atualmente isso mudou. Não entendo que mudou perfeitamente, mas por isso que eu coloquei ali que há uma dificuldade de concessão de crédito no mercado financeiro. Não, o crédito tributário não está sujeito, então você não consegue colocar um deságio, não consegue mudar os juros, enfim, desse tipo de crédito. Uma das desvantagens que a Lei 14.112, e aqui eu falo não como administradora judicial, eu falo como advogada, a vedação de distribuição de lucros e dividendos dos sócios e acionistas. Então, proíbe-se até a aprovação desse plano, que vai ser levado por uma assembleia, a distribuição desses lucros e dividendos. Vai ficar a empresa sob uma fiscalização intensiva. Essa desvantagem aqui, eu falo que é uma desvantagem porque a empresa que não é organizada, ela vai ter que se organizar contabilmente. Então, é uma desvantagem, mas não é uma desvantagem, porque a partir dali eu acho que a empresa começa uma reestruturação interna. Não se submetem alguns credores, a exemplo, aquelas alienações fiduciárias, enfim, aquelas garantias. E há a possibilidade de penhora daquele patrimônio não essencial, como eu já disse na apresentação anterior. Aqui eu falei uma linha do tempo, eu acho que o meu tempo, na verdade, está bem curto. Eu vou falar muito rápido sobre isso. Então, a empresa, ela tem a recuperação judicial, ela é burocrática exatamente porque ela tem diversos prazos, e aí eu coloco à disposição dos colegas que quiserem analisar esse direito, eu mando por e-mail, mas ela tem ali diversos prazos que devem ser respeitados sob pena de falência. Esses prazos, eles são distribuídos para a responsabilidade tanto da empresa em recuperação judicial, quanto do próprio administrador judicial, dos credores. Então, todo mundo ali tem um prazo, todo mundo ali tem uma obrigação, além daquelas que nós advogados já estamos acostumados com os prazos jurídicos, mas existem prazos internos de acompanhamento, de ciência, enfim, que eu acho que merece atenção. Primeiro, segundo, terceiro edital. E tudo isso, toda essa linha do tempo que eu quero mostrar para vocês, na verdade, para dizer que no final, então apresenta-se aqui uma recuperação judicial, existem o prazo para consistência, para colocar uma relação de credores que seja fidedigna o máximo possível. Então, o administrador judicial analisa os contratos, a recuperanda ou os credores podem discordar do que o administrador judicial analisou, enfim, depois isso pode ser judicializado, inicialmente isso é administrativo, e tudo isso nesse prazo de 180 dias que a lei trouxe, exatamente para que, ao final, a empresa consiga se recuperar. O plano de recuperação judicial, ele deve ser aprovado por um quórum específico, constante na lei, aprovado, ótimo, lindo, a recuperação judicial foi concedida, então, não se diz a concessão no início, se diz deferimento do processamento. Faz o pedido, defere-se o processamento e inicia-se o procedimento. Apresentou sua proposta de pagamento, ao final, depois de alguns prazos da lei, isso tudo é levado para uma assembleia, igual aquelas assembleias de condomínio, e é levado para aprovação dos credores. Por isso que, novamente, eu falo que é importante utilizar esses prazos e esse prazo de 180 dias para negociar esse plano, essa proposta de pagamento. Para não chegar lá na hora da assembleia de condomínio, vamos dizer assim, e dizer, nossa, mas eu nem sabia, ele não vai ficar do meu lado, ele não vai gostar disso aqui que eu coloquei, ele não vai aprovar. E se ele não aprovar, se os credores não aprovarem, atualmente eles podem apresentar um plano para você. Então, se o credor não aprovar o plano de recuperação judicial, se a maioria, eles devem se juntar e apresentar um plano pela empresa. Isso é muito sério. Então, por isso que aproveitem o prazo de suspensão das ações e execuções para negociar os créditos.
Se os credores aprovarem, concedeu a recuperação judicial, inicia-se o prazo ali para pagamento nos termos da proposta e o administrador judicial vai ficar fiscalizando tudo isso durante um período de 2 anos, que não necessariamente será fixo atualmente, mas ele vai ficar ali por um tempo fiscalizando e auxiliando os credores nesse sentido. Aqui falando já sobre a Comissão da Moda, né, doutora Isabela, eu trouxe algumas importantes varejistas que estão em recuperação judicial, e talvez ninguém saiba, mas que estão ali num processo de sorgimento. A TNG, ela entrou com pedido de recuperação judicial, né, uma empresa com 180 lojas, e ela entrou com um passivo de 65 milhões de reais. Não é um passivo alto, perto de algumas varejistas que a gente tem aí no mercado. A Le Postiche também está em recuperação judicial, ela possui 140 lojas e deve mais de 140 milhões de reais. A Líder, que, salvo engano, já tem algumas lojas no ABC, ela possui 97 lojas, deve 1 bilhão de reais, então ela tem um passivo alto. Camisarias Colombo, inicialmente tinha entrado com pedido de extrajudicial aqui em São Paulo, depois ela entrou, salvo engano, no Mato Grosso, com um pedido de 1,89 bilhões de passivo. E a maior de todas, a Ricardo Eletro, que é a maior recuperação judicial nesse âmbito varejo, que deve, eu anotei aqui, 4 bilhões de reais. Então, ela tem uma dívida bem alta, então a reestruturação dela é uma reestruturação muito importante. Então, vocês imaginam aqui comigo que nós temos uma empresa varejista do setor elétrico, que quantos fornecedores não dependem dela, quantos trabalhadores não dependem dela, quantos bancos, quantas cooperativas, tudo, aluguel, tudo isso, normalmente no Nordeste, se não me engano, a Ricardo Eletro, e quantas pessoas não dependem dela. Então, essa recuperação judicial é atualmente a maior que nós temos no Brasil, e o que eu vejo que acontece hoje com as empresas do ramo varejista é que essa reestruturação demanda uma realocação de recursos, como aconteceu, por exemplo, com a Forever 21, aqui no ABC, aqui no Brasil, ela está fechando todas as suas lojas, porque ela entrou com esse pedido que a gente chama de Chapter 11, lá nos Estados Unidos, ela entrou com esse pedido lá, e ela está passando por uma crise financeira gravíssima, e ela resolveu fechar as portas de algumas lojas, eu não sei se todas já a intenção que eu saiba era de fechar todas as lojas aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia da importância desse procedimento para as empresas, a gente tem aí Oi, Odebrecht, a gente tem a Avianca, que entrou inicialmente com pedido de recuperação judicial e faliu, enfim, por algumas questões internas, algumas questões processuais. E por isso que eu gostaria aqui de ressaltar a importância desse procedimento e a viabilidade de utilizá-lo em prol da empresa e do equilíbrio dessa crise econômica, especialmente agora, durante a pandemia da Covid-19, que todas essas varejistas entraram praticamente nesse período, tá? Então, shoppings fechando, comércios fechando. A gente teve uma alta no ano passado e esse ano uma baixa de recuperação judicial, mas a maioria das empresas desse ramo são as que mais estão utilizando o procedimento. Bom, era isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu espero que fui bem breve, espero que eu tenha falado brevemente e eficientemente sobre a recuperação judicial. E eu fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Mari. Ai, adorei. Só comentando sobre a Forever, se eu não me engano, uma das poucas lojas que ainda estão abertas aqui no Brasil é a do Shopping Morumbi, que foi a primeira que abriu, né? E se eu não me engano, as dos outlets, o resto fecharam todas. Aqui no ABC a gente tinha em São Bernardo, fechou já. Muito obrigada, Mari, adorei a palestra, agradecer tanto a doutora Regina quanto a doutora Mari sobre a palestra. E agora eu vou passar a palavra para a Silvia,
que ela também vai falar um pouquinho, agradecer sobre a Semana Jurídica e vai falar do projeto. Doutora Andréia, desculpa, eu estou aqui dando a palavra, assim, mas é que eu acho que é muito importante. A gente fala do projeto Sim. que a Silvia Está sob o seu comando, está sob o seu comando, fica e tranquila. eu acho muito importante a gente dar essa visibilidade, né, doutora Andréia? Perfeito, corretíssima. Com a palavra, a doutora Silvia Gimenez. Bom, boa noite. Eu queria parabenizar todas as expositoras, foram incríveis. Eu queria primeiro falar rapidinho da mediação. Realmente, alguns colegas que ainda não acreditam na mediação, ela veio para acrescentar. Agora, mais ainda pós-pandemia ou durante a pandemia, a mediação aproxima as partes. É um método consensual e voluntário calcado na autonomia da vontade e na boa-fé, através de um facilitador que facilita o diálogo entre as partes, se resolve de uma forma mais fácil o conflito. Então, meus colegas, acreditem na mediação, procurem conhecer mais e façam uso. É muito benéfico. As minhas amigas aqui que falaram vão concordar comigo. E queria agradecer a nossa presidente, Andréa Tartucci, a doutora Rosa Ramos também, que deu a oportunidade da gente divulgar a nossa campanha, que agora já não é mais só em Santo André, já é a nível estadual, porque virou um case de sucesso. Sem a colaboração da nossa presidente, da diretoria, isso não seria possível. Então, eu faço um agradecimento público, doutora Andréia, doutora Rosa, a todos os colegas que vêm colaborando, as famílias. Nós temos escolas aqui em Santo André, que já são nossas parceiras, faculdades, estabelecimentos comerciais, padarias, restaurantes. Então, é uma campanha ecológica e campanha do bem. Nós já doamos 10 cadeiras e acho que em breve vamos doar mais 10. Vão pensando em instituições assistenciais que vocês gostariam de ver beneficiadas aqui em Santo André. Começamos ajudando instituições que cuidavam de idosos. Acho que a gente já atendeu um pouco essas instituições, então nós estamos ampliando nosso campo de atuação. Isso me emociona, porque era um projeto assim que muita gente não acreditava, né? Começamos aí com 50 mil lacres, foi uns 6 meses aí para conseguir a primeira cadeira em 2019, é isso. Em 2020 nós doamos 9 cadeiras, e agora nós vamos ver em 2021 como vai ficar. Obrigada a todos que acreditam e vamos para frente. Obrigada. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Silvia. Essa campanha eu acho que é uma das mais bonitas que a gente faz na OAB de Santo André. Então, todo mundo que tiver lacrezinho de refrigerante, cerveja, suco e tampinha também de garrafa PET, se você não conhecer nenhum dos lugares que aceita as doações vinculados à campanha que tem na OAB, você pode ir até a OAB e deixar lá, porque todo mundo sabe da campanha, né, doutora Andréia? E pode ir até lá, deixar, as meninas sabem, as meninas já até recebem, tal, já sabem onde colocar, tudo organizadinho. Então, é importante ajudar e vamos rumo a mais 10 cadeiras, né, doutora Andréia? Com certeza, é uma campanha de sucesso, é uma campanha permanente, em que a doutora Silvia ela se dispõe voluntariamente a organizá-la para a OAB de Santo André. A campanha é tão boa que teve adesão de várias comissões, várias instituições, e é uma campanha que visa fazer o bem, ajudar outras pessoas de uma forma sustentável. Então, isso é o que é mais importante. Nada contra as vaquinhas para se conseguir beneficiar outras pessoas, mas o fato de você trabalhar tantos conceitos entre trabalhar a sustentabilidade, trabalhar a
certa forma, né, caridade, mas de uma forma que seja participativa, então você consegue envolver muitas pessoas. Então, realmente é um sucesso. Parabéns a todos aqueles que se envolvem, nem que seja com um, dois, eu levo cada 15 dias um saquinho pequeno, mas eu faço, aonde eu vou a gente pega a nossa laquinha, pega a nossa tampinha e leva ela separadinha, não é isso, Silvia? Eu aprendi depois que tinha que separar, porque eu cheguei algumas vezes a misturar, aí eu levo lá os lacres e levo as tampinhas, e é realmente um sucesso. Se Deus quiser, nós ainda entregaremos outras cadeiras de rodas ainda este ano também. Se Deus quiser. Parabéns. Bom, doutora Isabela, mais alguma consideração? Posso encerrar, doutora Andréia? Vamos encerrar, então, só parabenizar mais uma vez a todas as palestrantes, todas as organizadoras, todos os presidentes de comissão, a Koga, que é a diretora de comissões e que organizou a nossa Semana Jurídica, a doutora Viviane, também, que atua na parte de cultura. E no mais, desejar a todos uma excelente noite, espero que tenham aproveitado os conteúdos. Eu participei, ouvi as duas apresentações e realmente elas foram de extrema relevância. Então, parabéns a todos os envolvidos e mais uma vez, muito obrigada. E passo a palavra para o seu encerramento, então, Isabela. Muito obrigada, doutora Andréia. Foi uma honra aqui substituir a doutora Priscila Kogan. Gostei muito de fazer o papel de mestre de cerimônias aqui também. Mandar melhoras para a doutora Priscila, agradecer a doutora Silvia, a doutora Regina, a doutora Mariane, a doutora Andréia, a doutora Rosa e a doutora Heloísa, que já teve que se retirar por conta do fuso horário, né? E é uma honra tê-los aqui e obrigada a todos os nossos palestrantes e a todo mundo que nos assistiu. A 38ª subseção agradece a presença de todos os participantes e palestrantes neste evento e deseja a todos uma ótima noite. Muito obrigada e os vídeos estarão tanto na nossa página no Facebook, que é facebook.com/OAB Santo André, e no YouTube da OAB Santo André também. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Parabéns para todos e boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Prazer estar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.